Olá, amigos e parceiros da SM Tratores, sejam todos muito bem-vindos ao último episódio do SMcast. Mas é o último episódio deste ano, então você é muito bem-vindo a acompanhar esse episódio conosco. Eu vou pedir a vocês que forem chegando agora aqui no nosso canal, que não deixem de se inscrever aqui no canal da SM Tratores no YouTube. Você é um privilegiado porque você está acompanhando o primeiro podcast de uma concessionária de máquinas agrícolas do Brasil, disponível aqui no YouTube e também no Spotify. Então eu deixo o meu convite para que você possa se inscrever nos canais da SM Tratores em todas as nossas redes sociais e acompanhar o nosso conteúdo. Eu estou particularmente muito feliz hoje, porque eu tenho o privilégio de poder conversar com um colega de trabalho aqui no SMcast, e eu gostaria de dar as boas-vindas ao Vadeilson Ribeiro, que é gerente de serviços da SM Tratores. Vadeilson, obrigado por aceitar o convite de conversar aqui comigo no SMcast. Seja muito bem-vindo. Léo, obrigado. Eu que agradeço pelo convite de participar desse projeto tão importante para levar a mensagem para quem precisa. Hoje eu vou falar um pouquinho de mim aqui. Espero que consiga passar tudo que eu tenho vivido dentro desses tempos aí que eu trabalho na SM Tratores. Eu é que agradeço você ter aceitado. Você sabe que você me deixa muito feliz de ter aceitado o convite, porque isso valida o nosso trabalho, né? Cada um que aceita participar aqui vai reforçando que vale a pena a gente continuar investindo nessa comunicação, né? E Vadeilson, para quem não conhece, com certeza conhece como Neném. Isso, Neném. Eu acredito que até a maioria te conhece como Neném. Na realidade, até mesmo alguns colegas de serviço que liguem na empresa, alguém perguntar por Vadeilson, ninguém conhece. Conhece mesmo por Neném. E assim, estou muito ansioso. Acho que você já fez esse convite para mim várias vezes, eu recusei. E hoje estamos aqui para falar um pouquinho. Eu lembro que você ficava, desde o primeiro, você esbarrava comigo na empresa e falava assim, eu não tenho coragem de fazer aquilo lá. Eu não faço. Você não me chama, não. E eu só espreitando. Sabia que um dia essa conversa ia acontecer. Acho que você também percebia que um dia essa conversa ia acontecer. Sim, eu acredito que essa conversa um dia teria que ter ela. Eu já sabia que eu não adiantava correr dela, que um dia eu ia ter que falar um pouquinho de mim. E eu acredito que falar um pouquinho de mim vai ajudar alguém que esteja ingressando nesse trabalho. Do longo tempo que eu tenho aí na Massa e na SM Tratores, acredito que vai ajudar alguém. Por isso que eu quis vir estar aqui hoje com você. Isso eu achei o mais interessante, porque você conversou comigo esses dias, você falou que se fosse só pela sua vontade, muitas vezes você poderia não ter aceitado. Mas você sabe que a sua história, a sua experiência dentro da empresa pode servir muito para edificar quem vai ouvir, né? Sim, eu acho que se fosse pela minha pessoa, pelo Neném, pelo Vadeilson, eu acho que eu não viria, mas assim, eu acho que a minha história, a gente vai falar um pouquinho da minha história do início lá, há muito tempo atrás, e é bom relembrar. Acho que eu nunca parei com alguém para contar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho da minha história, como que iniciou, como que se deu o Neném hoje na SM Tratores, essa etapa todinha. Eu passei por todas as etapas da SM Tratores, etapas boas, ruins, então passei por todas elas. Então tem um legado aqui dentro do Neném que está aqui dentro e que a gente nunca parei para a gente conversar sobre isso aí, mesmo pela correria, pelo tempo. Não, mas isso é bom, porque assim, eu percebo que a SM tem algo em particular, que é uma empresa que vai completar 25 anos de história, e essa história está muito presente nas pessoas por trás da empresa, né? Então eu acho interessante isso, porque aos poucos a gente vai conhecendo essas histórias, porque às vezes no dia a dia, por mais que você converse e vai conhecendo as pessoas, você não tem a oportunidade de aprofundar, muitas vezes, no assunto, né? O que eu lembrei quando eu te convidei, a primeira coisa que eu lembrei, não sei se você vai lembrar também, foi da primeira reunião que eu participei na SM Tratores, quando eu entrei. Foi uma reunião lá em Unaí, e eu lembro que eu tive que apresentar um projeto nessa reunião, e depois que eu apresentei esse projeto, você me chamou na sua sala em particular. Você falou, preciso conversar com esse rapaz. E aí você conversou comigo e falou assim, você vai me ajudar muito aqui dentro. Eu lembro dessa conversa, não sei se você lembra disso. Você me chamou em particular e falou assim, cara, você vai me ajudar aqui dentro dessa empresa. E eu percebi que a gente, ao longo desse tempo, se ajudou muito. Sim. A gente pôde se ajudar muito, cada um na sua área de atuação, a gente se ajudou muito. Então, poder estar aqui hoje conversando com você, para mim, é um privilégio. Foi, com certeza, graças a Deus, acho que Deus deu um dom para mim. Eu não estudei, não fiz uma faculdade. Esse ano quero fazer uma faculdade,
mas eu consigo assimilar pessoas boas, que eu contrato muitas pessoas na oficina, e assim, você tem um potencial muito grande. Eu me lembro de uma vez que eu te convidei para tomar conta da oficina, isso eu lembro, porque você tem um potencial muito grande de passar confiança para as pessoas. E no mundo do pós-vendas, hoje você precisa da confiança do cliente. Você hoje abre um componente do cliente, um motor, uma caixa de câmbio, o cliente lá na ponta, ele não sabe o que precisa de trocar, o que não precisa. Então ele precisa ter a confiança que aquele orçamento está correto, que aquilo lá está certinho. Então quanto mais eu trazer gente boa para o meu time, gente que gera confiança para o cliente, isso é bom. Então eu devo ter visto esse potencial em você. Mas você tocou na minha ferida, porque aí lidar com máquinas não era o meu forte, né? Aí eu fiquei numa quina sem saída, mas deu tudo certo no final. Porque a ECM se desenvolveu em todos os aspectos, a gente vai poder falar mais também do pós-venda da ECM, que é um assunto que você está ligado no dia a dia, né? Sim. Mas eu tenho umas curiosidades que eu queria te perguntar antes, porque no dia a dia da empresa, muita gente observa o neném transitando pela loja, vê o neném se alimentando bem, chegando da academia, sei lá que hora da manhã, como é que tá os hábitos de vida saudável? Você está mantendo ele ativa? Léo, é um negócio que eu trabalho muito isso. Eu acredito que o corpo, para mim conseguir trabalhar, para mim conseguir entregar o que eu preciso, acho que o corpo tem que estar saudável. Então eu tento me alimentar bem. Quando consigo, na semana, faço academia de 5 da manhã às 6h30. Então, estando em Unai, eu consigo fazer e eu estou lá, estou fazendo, estou me alimentando bem, tentando alimentar. E graças a Deus eu não tenho tido problema em ter um bom físico e não ter doença nenhuma. Eu acho que a molecada que está chegando agora no ramo, esses jovens, vai ter trabalho para seguir o seu ritmo, não vai? Léo, e é verdade. Hoje a moçada, ele não se cuida muito, não se cuida. Tem pessoas que cuidam, mas assim, através da gente, através de você estar ali fazendo exercício, cuidando, eu não tenho o hábito de faltar no trabalho por causa de doença, de gripe, a minha imunidade é muito alta, você acaba atraindo jovens aí para se cuidar também. Sim, não, isso é importante, porque eu acho assim, que a sua área, por ser serviços, ela exige muito também. Hoje tem tecnologia aí para o cara analisar, fazer o diagnóstico da máquina, tudo por computador, mas ainda tem muito serviço para a sala, né? Tem. Então tem que estar preparado também para isso, né? Tem. Hoje a tecnologia é muito grande, aí tem computadores, EDT, que ajude no diagnóstico do defeito, mas acontece dele ter que remover uma caixa, remover um motor, e ele tem que estar bem fisicamente, tem que estar bem emocionalmente, e isso ajuda muito. E o interessante, voltando um pouquinho sobre a academia, eu entrei na academia porque eu estava com um problema sério, que eu sou muito acelerado, então eu não dormia à noite. Então o que acontece? Eu trabalho o dia todo, aí eu levanto às 4h30, que é o horário que eu levanto às 4h30 e faço academia. Então à noite eu chego e apago. E aí eu ficava muito raciocinando no que eu tinha que fazer no dia. Então a academia para mim foi um escape para que eu vivesse bem, dormisse melhor. Porque para ter qualidade de trabalho, você precisa antes ter qualidade de vida, né? De vida. Então isso eu admiro, essa vitalidade sua. A gente vê, chega na empresa e o neném já estava agarrado. Muitas vezes eu deparei com você no ambiente da oficina, já está lá batendo chave, está carregando peso, está mexendo na máquina. Eu já vi isso mesmo você na função gerencial, né? Então isso eu admiro bastante. Mas eu queria, nós vamos fazer aqui uma retrospectiva um pouco do ano, né? Não somente do ano, mas desse período que a gente vem enfrentando de pandemia. Acho que é interessante a gente falar desse período também. Mas antes eu queria saber um pouco da história do neném. Onde o neném nasceu? Porque é uma curiosidade que eu não sei. Léo, eu sou unaiense, eu nasci em Unai. Meu pai morava ali numa fazenda ali, que era a Barra do Corvo. Então eu nasci em Unai e ele me levou lá para a fazenda lá. Meu pai era agricultor. Naquela época a agricultura era um pouquinho diferente. O dono da fazenda gradeava, dava semente, meu pai e os irmãos cuidavam ali, depois dividia ali o milho que plantava. Então eu fiquei ali por um tempo, ali naquela região tinha o colégio ali, é só do pré à quinta série. Então eu e meus irmãos estudavam ali, era 7 quilômetros que a gente andava todos os dias para estudar, pegava chuva e não tinha bicicleta, não tinha nada. E aí nós ficamos ali, aí quando eu inteirei 13 anos de idade,
com 13 anos de idade, eu acho que veio em meados de 91, meu pai veio para a UNAI, que aí eu ia fazer a 5ª série, e aí a gente veio para a UNAI, e eu agradeço muito meu pai, que meu pai saiu procurando esse trabalho para mim, que ele sabia que eu tinha que trabalhar, e eu vontade de trabalhar também. E aí ele encontrou uma oficina de trator, onde atendia várias marcas, Massey e outras linhas, e me colocou lá. E aí eu comecei a trabalhar ali como lavador, e ali fiquei um período grande ali e me tornei um mecânico inicial. Por experiência prática? Por experiência prática, eu tive ali, tinha uma oficina era muito grande na época, se chamava Bomba Diesel, então ali tinha uns mecânicos muito bons ali, e ali eu peguei com eles e comecei a minha carreira na oficina. Aí eu comecei a carreira de mecânico. Então você sempre teve ligação com máquinas agrícolas? O seu interesse vem lá já da infância? Léo, 13 anos de idade, eu iniciei com oficina, eu nunca fiz outro trabalho a não ser oficina. Eu estou ligado dos 13 anos até hoje em oficina, nunca fiz outra função. Eu ajudei meu pai lá quando ele trabalhava na roça lá, mas desde os 13 anos eu estou ligado na oficina. E o UNAI naquela região já era toda fortalecida pelo agronegócio? Já se iniciava o agronegócio, só que bem pequeno, sabe? Bem pequeno, terra se abrindo, máquinas pequenas, era uma coisa um pouquinho menor. Um pouquinho bem menor do que a estrutura que está hoje. Mas já dava para ver que, tipo assim, essa é a área que vai desenvolver a região, a cidade. Porque eu acho que tenho certeza que você é o primeiro convidado aqui de Unai mesmo, nascido lá, que é a matriz da SM Tratores em Unai, né? Então já dava para ver que esse segmento aqui é o que vai desenvolver a região, então eu tenho que estar dentro dele. Sim, acho que ali, acho que a abertura de terra, tinha muito trabalho, tinha muito trator de lâmina, era muito trabalho porque estava abrindo terra e aí estava em sessão, gente chegando para montar, plantar. Então, nessa época aí foi a época que eu iniciei na área de oficina. Você pensou em sair em algum momento, nessa época de juventude? Você, não é esse serviço que eu quero, não. Não, Léo, nunca. Você acredita que não? E eu tinha dificuldade, como a gente trabalhava muito no campo, eu tinha dificuldade muito de estudar. Mas como eu sempre fui um aluno bom com a professora, então a professora sempre me deixava entrar no 2º horário, 3º horário. Então eu chegava do campo, ela sabia da dificuldade da gente e chegava, tomava banho e ia para o colégio. Então ia para o campo, voltava, então eu tive uma dificuldade, mas nunca pensei em desistir. De mecânica, nunca pensei. Não, e é um trabalho que, não só esse trabalho, mas trabalhar nesse período da vida, acho que forma muito, né, o caráter da pessoa, ele aprender a trabalhar na juventude. Porque hoje em dia você vê isso se tornar um pouco mais raro, né? E aí depois, quando tenta recuperar esse tempo, o jovem sofre um pouco mais, quando não tem experiência prática, né? Então eu acho que te ajudou a se formar muito, né, nessa época, né? Então, você disse uma palavra, formar essa equipe. Hoje, por exemplo, se eu tivesse a honra de pegar um menino de 13 anos e colocar junto comigo na oficina, a hora que ele tivesse com 18 anos, ele teria uma prática em grande. Então, hoje você pega uma pessoa com 18 anos, até que você comece a iniciar, a entrar essa função de mecânica na cabeça dele, ele vai estar com 25 anos. E aí o custo aumenta muito, o custo da oficina aumenta muito. Então, eu iniciei lá com 13 anos, então eu me lembro que eu trabalhei 2 meses sem ganhar nada, porque meu pai foi lá e pediu, não, você podia colocar meu filho aqui, ele tem um sonho de trabalhar em oficina. Aí, na época, era um cara muito conhecido da cidade, o nome dele é Rogério, mas é igual a eu como Neném, o apelido dele era Tizé. Então, era um cara que conhecia muito da área, tinha muita clientela, tinha reconhecimento dos clientes. Então ele pediu para ele, eu trabalhei 2 meses sem ganhar nada. Só meu pai me dava a botina, depois eu comecei com meio salário e fui, mas fiquei num tempão desse jeito. Por quê? Quando eu estou lá com 13 anos de idade, eu vivia dentro da casa do meu pai, então eu comia, bebia por conta dele. Então se eu ganhasse meio salário, dava para me cuidar. Hoje você contrata menino de 18 anos, hoje já tem filho, já tem mulher, já tem esposa, então ele não consegue esperar o tempo para virar um técnico. Ele acaba saindo antes de se tornar até o sonho dele. Talvez o cara tenha um sonho, mas a vida lá fora não consegue sustentar o financeiro, ele acaba saindo. Então você herdou um pouco dessa visão de gestão de pessoas do seu pai.
Seu pai já fazia gestão de pessoas com você. Pois é, eu acho que ele nem sabia, e aí, talvez ele olhou lá atrás, quando eu trabalhava na fazenda, eu gostava muito de máquina, de trator, o cara estava gradiando, eu estava ali junto, talvez ele olhou em mim e falou, esse menino aqui vai ter esse potencial de ser mecânico. E entre meus irmãos, só foi eu. Nós somos 4 irmãos, uma mulher e 3 homens, mas só eu fui para a área de oficina. Não, você vê como a família tem papel importante nessa formação, né? Da pessoa, que posteriormente vai se tornar um profissional e aí vai estar no mercado de trabalho, vai estar inserido no segmento, tem um papel importante a família. Verdade, muito. E quando foi que você percebeu? Então você começou com 13 ali trabalhar em oficina. Isso. Quando você buscou uma oportunidade fora? Fora que eu digo dessa empresa onde você estava, você falou assim, vou procurar uma outra oportunidade. Ou vieram até você e te encontraram lá dentro? Não, eu em 1998, quando a Slaviero fechou lá em Unai, ela fechou em Unai, fechou em Brasília, e o Carlinhos comprou ela. E aí eu senti na oportunidade de ir lá e deixar um currículo meu, nessa época. Aí como as pessoas que foram para lá, era mecânico que eu conhecia, deixei o currículo. E em julho de 1998, eu tinha 19 anos, eu entrei na SM Tratores, que era na época Safra Tratores. E aí eu entrei lá na empresa, entrei como auxiliar, né? Eu tinha uma bagagem de quando eu era auxiliar, mas eu atendia tratores menores, lá já tinham tratores maiores um pouquinho de tecnologia, então eu tive que me capacitar, então eu entrei como auxiliar. E o interessante, lá em 1998, quando o Carlinho comprou lá, a gente vê hoje, se a gente contar quantos departamentos a gente tem hoje, e lá na época nós tínhamos 4 departamentos. Era só peças, serviço, financeiro e vendas. Só esses 4 departamentos. O Carlinhos era o gerente comercial e proprietário. Então a gente começou lá e foi uma época muito boa, porque como a Slaviero estava um pouquinho apagada, não investiu na época, e o Carlinhos chegou com vontade de investir, então nós vendemos muita máquina. Vendemos muita máquina e estava abrindo terra, então vendemos muito tratores, e aí começou a minha vida ali na SM. Então a Massey Ferguson já tinha uma bandeira muito forte? Tinha. Lá na região naquela época? Tinha, era Slaviero, na época Slaviero. Slaviero era de Unai e Brasília, as 2 lojas dela. Só porque era acho que eu acredito, uma multinacional aí, e não tinha presente ali uns gestores próximos, e ela foi se caindo, até que fechou, e aí quando o Carlinhos adquiriu a empresa. E eu acho que foi um diferencial enorme lá para a região, ter alguém ali gerenciando esse segmento, que também é produtor, né? Sim. Você fala, o Carlos é produtor da região, então acho que ele trouxe muita visão da necessidade do produtor para dentro do negócio, né? Isso foi um diferencial na época? Isso foi um diferencial muito grande. Eu acho que ele meio que trouxe aqueles clientes ou amigos dele que acreditou no negócio, acreditou também num cara de concessionária que é da cidade, que entende a vida do produtor, que ele também é produtor, então ele entende a vida dele. Eu acho que isso que começou a nos alavancar, isso começou a crescer a Safra Tratores na época. Até hoje isso tem uma importância grande, né? Isso tem uma importância grande, que a empresa vai se desenvolvendo, mas ela continua carregando esse mesmo legado, né? Essa mesma história de quando se fundou lá. Então dá para dizer que a gente fazer as contas aqui 24 anos. 24 anos. Você é o colaborador com mais tempo de casa? Sim. Hoje eu sou o colaborador com mais tempo de casa. Eu nunca saí da SM Tratores. Eu tive uma oportunidade de sair e na época eu recebi uma proposta para Palmas, Tocantins, e assim como no início lá, isso foi uns 10 anos depois que eu recebi essa proposta, e fui lá ver a proposta era muito boa, eu jovem aí, louco para trabalhar e gostava de trabalhar, e aí o Carlinhos me deu uma água fria. Ele me disse, não vá para lá que esse pessoal está te levando só para te tirar daqui, quando chegar lá eles não vão cumprir. E nisso foi o que aconteceu, e aí eu ouvi ele, fiquei na empresa, agradeço a ele por conta disso, porque se eu vá para lá, talvez eu tinha quebrado ali digo assim, quebrado o ciclo, né? O ciclo, o vínculo com a safra, e talvez eu não teria a oportunidade que eu tive no longo desses 24 anos e que eu tenho agora, e que assumi a opção que eu tenho agora. Começar como auxiliar, você passou por todos os degraus, eu imagino, né? Como é que foi aquele começo?
Qual era a maior dificuldade que você tinha lá no começo quando você entrou na ESM? Eu acho que a minha maior dificuldade é que quando eu entrei ali, eu era acostumado a mexer com tratores menores e ali eu peguei uma leva de tratores um pouco maior. Eu me lembro que a dificuldade de treinamento era muito grande, hoje é muito mais fácil o treinamento. Me lembro que a gente fazia treinamento em Rio Verde, era uma dificuldade para ir para Rio Verde. Outro centro de treinamento era em São Paulo, em Piracicaba. Então, a gente tinha uma dificuldade muito de ir para aquela cidade, de ônibus, de fazer treinamento. Mas eu nunca deixei que isso abalasse o que eu precisava de fazer. E uma das coisas que eu sempre carreguei, quando eu pegava um problema em um trator, quando o mecânico estava iniciando ali, e se eu não conseguisse resolver, eu colocava dentro de mim mesmo. Se eu não resolver, eu não sou mecânico. Então eu tenho que resolver. Se eu quero ser mecânico, se eu não resolver esse problema, eu não sou mecânico. Então, gradativamente eu fui correndo atrás, fui pegando os problemas e resolvendo. Depois se tornei, na época, lá em, acho que 3 anos depois, 4 anos depois, aí eu já recebi carro para trabalhar e já me tornei mecânico e segui. Não precisa ninguém para te cobrar então, né? Não. Você mesmo já se exigia a ser melhor, a aprender mais. Sempre foi assim, porque hoje eu fico assustado que as máquinas evoluem muito. A tecnologia das máquinas, acho que em menos de um ano ela já mudou a configuração. Naquele tempo, essa mudança era tão rápida assim, ou a máquina tinha, digamos assim, ela era a mesma por mais tempo? Não, era menos. Hoje, eu acredito que nos 8 anos, 10 anos, as coisas estão mudando muito rápido. Está muito rápido, de um ano para o outro, solta uma máquina com uma tecnologia muito alta, depois já solta outra, você tem que estar ali acompanhando ali. Naquela época não, tinha muitas linhas de máquinas, mas a tecnologia não era totalmente a fundo ali o tempo todo ali. Hoje não, hoje exige muito mais. Hoje, se a gente não acompanhar, não tiver em cima, você fica para trás. É o que torna necessária essa formação, né, dos profissionais de pós-venda. Ele está constantemente se reciclando e o quanto que isso é importante. O profissional está constantemente se atualizando, porque às vezes é difícil, né? Eu imagino conciliar, ter que estudar e com o trabalho mesmo do dia a dia. Às vezes eu fico pensando, qual vale mais? Mas acho que o estudo vale bastante também para conseguir acompanhar esse ritmo, né? O pós-venda, ele é uma função muito... o pós-venda é para quem gosta e para quem quer viver aquilo ali. É um determinado tempo do ano, você não tem horas, você trabalha fora do horário é difícil hoje você conciliar, hoje eu tenho meus coordenadores, conciliar eles, família, conciliar treinamento, conciliar, cuidar do cliente bem, mas a minha equipe faz esse trabalho muito bem, desse cuidado, família, cuidar do treinamento, forçar a sua equipe a fazer treinamento, se capacitar, mas é bom, a área de pós-venda é bom, eu gosto e não me vejo em outra área, Você percebe, acho que os outros também, assim, não te largam, né? Você vai continuar aqui comandando a equipe, formando novos profissionais, que à medida que vai crescendo, vai surgindo a necessidade, né, de outras pessoas absorverem essa mesma cultura sua, para que possa replicar, né, no dia a dia. Você percebe que hoje você já tem esse papel de ser uma referência para os que vão chegando? Eu acredito que sim. Eu acredito que hoje eu sou uma referência para a turminha que está chegando. Eu acho que mesmo os coordenadores subir para um degrau maior, esses auxiliares subir para mecânicos, assumir uma outra função. O projeto nosso, SM Tratores, é abrir mais lojas. Tem projeto de abrir 8 lojas, então nós estamos só com 4, então vai precisar de muita mão de obra, vai precisar de muita pessoa boa. Então hoje, o que eu fizer mais de equipe, lutar por equipe, fazer equipe, no futuro eu vou usar todas elas ali em outras lojas, em outros departamentos. Um exemplo grande que você me passa é de que vale a pena a longevidade dentro de uma empresa, dentro de um segmento, porque hoje se torna cada vez mais difícil, né? A rotatividade é muito grande, às vezes aquela paciência que você falou lá atrás, que é necessário ter para se desenvolver, hoje é mais raro, né? Pelo resultado
rápido que as pessoas querem ter, mas vale a pena essa longevidade. E você sabe, Léo, que o cliente nos pede isso. Por exemplo, eu estou há 24 anos na empresa, no tempo que eu vivi como mecânico, e eu fiz muita região de Formoso, ali onde eu fiz amigos, ali fiz cliente, e ali foi uma região que estava iniciando quando eu fui para lá. Me lembro que de Buritis a Formoso era estrada de terra, ali era terra e era uma dificuldade quando eu saía de Unai para ir para Formoso, saía às 5 da manhã, chegava lá 3, 4 horas da tarde, e eu fiz muita amizade ali. Então, esse tempo que eu estou na empresa, aqueles agricultores que estão ali, os filhos que estão assumindo, ainda vê o neném como referência lá de trás. Ainda tem credibilidade, tem confiança, muitas vezes compra o nosso produto porque entende que tem uma pessoa ali que lembra lá atrás, que tinha uma pessoa ali que relembra, peguei um trator na época assim, você lembra desse problema, disso, essa máquina. Então, hoje é igual você disse, é muito raro as pessoas ficarem muito tempo na empresa, mas eu sempre gostei de ficar muito tempo. Eu só tive 2, 3 patrões. Quando eu iniciei, antes, que eu trabalhei em 2 oficinas, e agora na SM Tratores. Nunca, trabalhei em 3 lugares. Eu acho que você plantou o que mais dá retorno hoje, que é o relacionamento com o cliente, com o produtor rural, né? Eu percebo no dia a dia da organização que muita gente cita justamente essa referência, que ela não foi criada da noite para o dia, né? Foram vários anos de trabalho lá. Quanto é importante você se relacionar bem, criar esse vínculo com o produtor para na hora de atender? Qual é o tamanho da importância disso? Então, a importância, por exemplo, eu comecei lá atrás, em 1998, 24 anos. Então, aqueles tratores antigos que tem, aquele cliente que vem falar comigo, como eu acompanhei a história desse trator todinha, eu sei falar sobre ela. Aí você hoje pega um rapaz novo aí, você esquece o passado todinho, que a gente ainda tem os tratores antigos no campo. Hoje o 65X, que é lá do início, lá tem muito cliente que tem esse trator. Então, esse relacionamento é bom, o cliente chega, vê que tem uma pessoa lá com muito tempo, e a SM Tratores traz isso para dentro dela. A maioria da turma é 10 anos, e eu estou há mais tempo, mas isso é bom, esse relacionamento, que o cliente tem uma confiança. Se o neném está lá há 24 anos, é uma empresa boa, uma empresa que eu posso confiar, e eu levo isso para o cliente também. Eu tento levar essa transparência para o cliente, de ser, eu pessoalmente, de ser uma pessoa honesta, correta, e por trás de mim tem a SM Tratores que me dá esse apoio para mim fazer isso com o cliente. Para que me dá esse apoio de fazer a coisa correta ali, que o orçamento tem que ser correto. Eu gosto muito, quando é um orçamento muito grande, um orçamento muito caro, mais que não dê tempo para mim, mas eu vou lá e dou uma olhadinha no orçamento, vejo se aqueles itens que estão ali estão corretos, se precisa trocar. E aí quando eu ligo para o cliente para fechar um orçamento desse aí, que ele vê que eu olhei e que ele vê o meu passado lá, que foi de uma pessoa que foi honesta com tudo anterior, é mais fácil você negociar, ele tem confiança e até mesmo ele compre a outra máquina através do pós-venda, que um bom pós-venda ele traz venda de outra máquina. Com certeza, a credibilidade, né? Verdade. Que é tão difícil de se conquistar e tão necessária de se manter, né? Verdade. Quando que o pós-venda ganhou essa importância toda? Porque eu imagino que houve um tempo que se olhava mais para o comercial, talvez, para a venda. Quando que o pós-venda ganhou essa importância? Você tocou num assunto aí que eu acredito que há 15 anos atrás, o comercial tinha um legado maior dentro da empresa. Era um departamento, não que os outros não eram importantes, mas era um departamento que gerava dinheiro, era um departamento que era importante para a empresa. E isso foi se limitando, porque entenderam-se que se não tiver um pós-venda, não tem comercial. O Giovanni bate muito nisso, que se ele quer vender bem, ele tem que ter um ótimo pós-venda. E a gente está trabalhando nisso, está trabalhando em ter um melhor pós-venda, uma melhor equipe, uma equipe preparada, uma equipe boa para chegar, detectar o defeito com eficiência, qualidade, com ferramentas adequadas. A gente trabalha em cima disso aí para que crie um grupo entre oficina, comercial e que chega no final lá, tenha um resultado. A gente está chegando agora no final do ano e eu lembro que eu estava falando com você na verdade me disse que está uma loucura
que é o período pré-colheita, né? Como é que está esse ciclo de trabalho? É o que mais demanda para a sua área? Sim, Léo. É um dos que eu digo que a pessoa que entra no pós-venda, ele tem que gostar, e ele tem que gostar e tem que fazer aquilo ali com amor. Porque a gente inicia agora, a gente inicia em outubro, novembro, iniciando a colheita, a revisão de colheitadeira. A revisão de colheitadeira se inicia agora, para dia 20, tá as máquinas tudo preparadas para a colheita. E a gente tem esse tempo agora, toda a nossa equipe está aí, Natal, Ano Novo, equipe de mecânicos e gerentes, coordenadores. Essa época é a época mais difícil de tirar férias e de sair, porque agora nós estamos preparando a máquina. E a safrinha, ela é um pouquinho mais complicada do que a safra, porque a safrinha eu estou colhendo, eu estou plantando, eu estou pulverizando. Então, exige mais dos meus técnicos, toda a equipe está ali, toda a minha equipe está ali para atender esses clientes. E máquina dá problema, máquina dá problema. Então, se ela dá problema, eu preciso estar ali na hora, dando a solução. Passamos um tempo atrás aí, na época da colheita choveu muito, então se uma máquina danifica, você tem que estar com a equipe preparada ali na hora para solucionar o problema do cliente. Essa janela que a gente vê muitos produtores falando, a janela de operação, né, cada vez mais curta, o quanto que isso exigiu da concessionária se estruturar? Ô Léo, exigiu que eu tivesse um mecânico preparado, ferramental preparado e peças. Porque não adianta, a gente pós-vendas e peças, anda junto. Não adianta eu ter o mecânico ali e eu não ter a peça. O mecânico perde tempo. Então, exigiu muito que a solução tem que ser rápida, a solução tem que ser no dia, na hora, e a máquina tem que estar rodando, porque eu tenho outra máquina para ser atendida. E a gente está vindo agora, final de 2022, a gente já vem de 2 anos de um período assim nunca visto, né, da história. E impactou muito o agronegócio o período de pandemia? Léo, na minha área pós-venda, não impactou. Eu criei, nenhum cliente ficou sem atendimento. Alguns clientes fecharam as fazendas que não recebeu. Na parte de escritório, onde eu tinha 4 moças ali, eu dividi, joguei 2 para um lugar, 2 para outro, rodou normal. Então, eu não tive esse problema de atendimento com o cliente. Eu acho que o maior impacto que foi o psicológico de cada pessoa. Que eu acho que o início, ela começou, o Naí, que eu acompanhei muito, ela começou com 45 dias, tinha morrido 30 pessoas. Então, como é que você lidava com o negócio ali de você ter uma equipe sua ali? A gente mexe com o ser humano. Você tem uma equipe sua ali, e mortes, e ali eu tenho uma equipe ali para mandar para o campo, para atender cliente, mas a gente também tem que ser humano. E aí eu tinha que ser humano naquela hora ali, de tá estruturando com a equipe. Alguns pegou, foi para casa, aí tinha aquele período de 7 dias, então um estava em casa, o outro estava trabalhando, depois aquele outro pegava. Mas assim, não ficou sem atendimento, rodamos tudo. A colheita, eu me lembro que pegou um pouquinho a colheita, mas a gente conseguiu atender todo mundo. Qual o legado que ficou desse período? Porque dá para se considerar que é um pós-pandemia já, né? Passamos pela pior fase. Qual o legado que ficou? O legado, Léo, eu acho que é se preparar mais, se preparar, porque a gente não imaginava o que vinha. Então, acho que a gente se preparar com tecnologia, eu acho que a fábrica mesmo, depois disso aí, está se preparando para isso. Por exemplo, eu tenho os meus processos de garantia que eu tinha que enviar todas as peças para a fábrica. Hoje eu já não mando para a fábrica mais, eu tiro uma foto ali, mando para a fábrica, identifica. Então, até a gente estão mudando o jeito de trabalhar. E eu acredito que com a tecnologia que está hoje, eu acho que foi um aprendizado muito grande, apesar de ser trágico, mas foi um aprendizado muito grande para a gente mudar o jeito de trabalho no futuro. E você está nas duas pontas, né? Você está em contato com o produtor e também está do lado da concessionária, melhor preparando a equipe para atendê-los, né? Você acha que o produtor também aprendeu a se preparar melhor? Como é que estão os preparativos do produtor lá para esse período? Pré-plantio, colheita, ele consegue antecipar ou ainda está... Antecipar eu acredito que não, mas em termos de revisão de máquina, eles estão preparados. Eles lá para outubro, eles já se estrutura, já faz aquela revisão preventiva ali. Muitos dos meus clientes têm ali na fazenda
o operador que consegue fazer essa revisão. E, então eles estão preparados, já esperando, já tudo alinhadinho para o plantio agora. Eu acredito que não vamos ter muitos problemas, mas SM e tratores estão preparados com os técnicos, caso venha acontecer alguma coisa fora do normal, estamos treinados com mecânico, com peça, preparado para que se tiver algum problema, por exemplo, motor mesmo, o motor você não sabe quando ele vai dar problema, pode acontecer de dar um problema, então você tem que estar preparado ali para aquele cliente que tem uma, duas máquinas e que danificam o motor, você tem que estar preparado ali para fazer aquele motor o mais rápido possível. Eu percebo que a SM, ela estimula muito isso, né, nos clientes dela, não com interesse em negócio apenas, mas porque isso, o cliente antecipar às vezes a ação dele, de revisão e tudo mais, ajuda na operação da própria concessionária. E hoje o nosso pátio de máquina, ela aumentou muito. E você não consegue aumentar o número de técnicos com a quantidade de máquinas que temos. Então a gente tem que preparar esses clientes para que comece a fazer essas revisões antes, que comece a se estruturar, deixar essas máquinas prontas, porque quando chegar no início, se o cliente deixar para o finalzinho ali, 2 meses ali para o início da colheita, não se consegue atender. E esses últimos 2 anos, acho, de pandemia, foi o que a SM mais criou inovação, né? Quais que são os projetos hoje que a SM já desenvolveu e tem desenvolvido para o pós-venda? Léo, o Sérgio é um cara muito inteligente, é um cara que está ali do meu lado ali o tempo todo, a gente sempre está trocando ideia, a gente sempre está trocando figurinha, apesar da gente morar na mesma cidade, trabalhar na mesma empresa, a gente encontra pouco, mas a gente está se conversando direto, a gente entendeu que o pós-venda é especial para o agricultor. Então a gente hoje, a loja de Unai ficou um espetáculo. Eu acredito que uma loja que nem aquela lá, Unai eu não tenho, uma loja daquela. E preparar com a equipe, mecânico, ferramental, para que eu consiga lá na frente entregar uma qualidade, um bom desempenho para o cliente. Então, eu queria que você falasse mais um pouco dessa nova estrutura da oficina de Unai, que eu visitei lá quando estava quase concluída e eu percebi que tem muita novidade. O que essa oficina vai entregar de novidade para o cliente? Léo, a ideia ali daquela oficina é ter uma limpeza melhor, é uma organização melhor, é uma transparência com o cliente que chega dentro da empresa, desde as mínimas coisas, desde os diesel que eu tiro do trator do cliente, ter ali um depósito para colocar ele, com medições, colocado dentro de OS. Então, é um diferencial. O cliente chega lá e vê que a empresa é um pouco diferente, bem diferente. Hoje a gente tem uma máquina de lavar peça ali, então hoje a gente não utiliza do diesel para lavar peças. Eu tenho uma pessoa preparada ali naquela sala, uma só pessoa que cuida dessa lavagem de peça, para que eu não tire tempo da minha equipe para lavar peça, lavar um trator. Se eu tenho que trazer um trator para dentro da loja e eu tenho que remover o tanque, ele já é removido no lavador e levado para dentro sem o tanque. E organização. A intenção é que o mecânico está ali, o técnico está ali, não perca tempo. Não perca tempo. A ferramenta está ali, está tudo do lado ali e que ele produza mais e consiga entregar mais máquinas para revisada no campo. Porque hoje a gente vê que o cliente ele também frequenta esse ambiente, né? Quando ele vai à concessionária, ele quer ver onde a máquina dele está sendo consertada, corrigida, melhorada, né? Então o cliente vai continuar tendo acesso a essa nova estrutura. Sim, a gente está modificando um pouquinho ali. A gente entende que a gente está crescendo muito, então a gente vai restringir um pouquinho o portão da frente. Ali vai ter uma entrada ali da oficina, onde você vai deparar ali com a menina do faturamento, onde esse cliente vai ser convidado para entrar para dentro da oficina e ali vai ter uma pessoa para mostrar para ele. A gente entende o seguinte, o tempo do produtor também é corrida. Então, se eu pego o cliente lá, eu tenho que mostrar o que eu tenho de melhor. Então, tem uma pessoa ali para mostrar como que funciona, da onde o trator vem, da onde ele vai, como é que é o nosso faturamento, como que trata a máquina do cliente, como que se trata, como ela entra, como que abre o OS, quem cuida do orçamento. Então a gente quer mostrar isso para o cliente, para que seja uma transparência com o cliente, dele chegar de ver uma organização na oficina e que seja bom para o cliente.
Então, isso está começando na matriz de Unai, vai ser levado essa estrutura para todas as outras unidades, porque hoje a ECM atua numa região muito grande, né? Uhum. Sim, nós acabamos Unai, o projeto que tem Unai vai avançar para as outras lojas. Cristalina já está nascendo com esse projeto, a gente está acabando de finalizar lá. Formosa, a gente vai fazer uma loja nova na estrutura que tem que ser, na estrutura estruturada. Brasília já está no projeto, já tá pronta e no formato que tem que exige a fábrica e de organização. Como é que está a aceitação do produtor para essas novidades? Um novo jeito de atendimento, muitas vezes remoto, né? À distância, você já está atendendo o cliente do momento que ele te liga. Como é que está a aceitação deles? Eles estão abertos a isso ou ainda tem resistência? Não, estão abertos. O cliente entende que precisa disso, que precisa dessa rapidez, que muitas das vezes, em vez do mecânico ter que ir na fazenda fazer um diagnóstico, eu tenho ali uma equipe ali do lado ali que cria esse diagnóstico, talvez ali é um fusível que está queimado, um sensor. Hoje o custo é muito alto, o custo de quilometragem, o custo de combustível e do mecânico também. Hoje você tira um mecânico da loja, é muito caro. Então se você tem um trabalho desse remoto e você consiga resolver lá no campo, você ganha muito tempo. Você ganha tempo, você ganha dinheiro e mais clientes satisfeitos por solucionar o problema bem mais rápido. E internamente, você acha que a equipe ela está com essa mesma visão? Assim, eu posso, às vezes, solucionar um problema sem delongar muito. Eu acho que vocês são muito exigidos no quesito tempo, né? O tempo para vocês é muito valioso de operação. E para o produtor mais ainda, né? Porque ele precisa ter, quanto antes, resolvido o problema, né? Tem conseguido diminuir esse tempo de atendimento? Tem. Nós temos diminuído muito esse tempo e é vantajoso para a oficina. Isso é muito vantajoso para a oficina, porque em vez de você estar ali substituindo o fusível, eu estou um mecânico ali que está fazendo uma revisão da coletadeira, está fazendo um motor, então para ele não perder esse tempo, nós perdemos de financeiro e o cliente também, o cliente tem que pagar a saída do mecânico. Então o mecânico também dá essa ajuda para a gente, se precisar da experiência dele, que hoje eu tenho uma pessoa lá só para esse remoto. Tem uma pessoa só que cuida disso aí, que fica na sala, quando você liga, ele recebe a ligação e ele está ali o tempo todo cuidando desse cliente até solucionar o problema. Se não solucionou, ele joga para a oficina atender. A gente tentar resolver remotamente. Não, eu acho que o SM Service, que é o departamento que você está mencionando aí, eu acho fantástico. Porque eu sou do universo digital, então ter visto esse projeto nascendo, desenvolvendo, eu acho fantástico. Eu acho que tem potencial ainda para se desenvolver muito mais. Eu acho que esse é o projeto da ECM, né? Continuar desenvolvendo. A gente falou aqui para trás um pouquinho, tanto da sua história quanto desse período difícil que todo mundo passou, mas o que está sendo projetado para 2023? Qual é a expectativa que você está enxergando para a safra do ano que vem? A minha expectativa é o produto que tinha da gente entregar, a gente entregou. O que tinha da gente ter sido acertado no safrinha, se acertamos. E em termos de coletadeira, eu acredito que não vamos ter problema com máquinas no campo, porque o que foi para ser revisado, a gente revisou anteriormente. E se tiver caso, a aventura de danificar alguma máquina, a gente está preparado para a colheita de 2023. Vai ser mais um ano de recorde? Porque todo ano o agronegócio bate recorde de produção. Eu acredito que vai. Tem áreas abrindo, o agro hoje se produz muito mais, cada ano se aumenta. Antigamente lá atrás o cara que colhia 40, 50 sacos por hectare ficava feliz. Hoje o trem subiu lá em cima e então eu acredito que vai ser um recorde. Você acha que isso vai parar em algum momento? Esse crescimento tão rápido? Eu acredito que não, Eu acho que tem gente estudando muito, acho que tem muita gente que precisa comer. Eu acho que a importância nós como concessionária, como mecânico, como comercial, de levar comida para esse povo, junto com o agricultor. Acho que é uma cadeia junto ali. Acho que nós, quem dá o adubo, a semente, eu acho que a gente levar comida para o povo é muito importante para nós fazer parte desse trabalho. Eu achei interessante que você falou aí que tem muita gente estudando. E realmente a área do agronegócio tem cada vez mais se desenvolvido por conta dessa capacitação
de todas as pessoas envolvidas, né? A gente está falando, se a gente pegar só o universo TSM, tem um pós-venda que está sendo preparado cada vez melhor, mas os demais departamentos também, e também a área de comunicação, porque hoje o produtor, acho que ele também quer informação, né? Ele quer receber informação, ele quer saber as novidades, as tendências. Esse processo de se comunicar com o cliente, você gosta dele também? Gosto. Eu gosto de estar junto com o cliente. É um dos trabalhos que eu quero desenvolver futuramente. Ainda não estou nessa fase, que a gente está se estruturando, equipe, se estruturando coordenadores. Mas quando eu tiver com toda a minha equipe estruturada em cada lugar, eu gosto muito de estar no campo, de estar presente com o cliente. Talvez o cliente ele tenha uma reclamação de um determinado trabalho, um determinado serviço, mas ele se segura para falar para o mecânico ou para o coordenador. E eu estando presente ali o tempo todo ali com o cliente, é mais fácil de eu estar presente com ele ali, de solucionar os defeitos que tem que solucionar. E trazer isso para dentro da oficina, os defeitos que tem ali, que talvez um defeito que o cliente acha que é um defeito grande, para mim não é. Para eu, junto com a fábrica, não é. É por isso que esse relacionamento é cada vez mais próximo, né? Cada vez mais próximo. Neném, você achou que ia ter dificuldade de conversar, né? Sim. Dificuldade nenhuma. Você está vendo aí que tá uma beleza. Mas eu não queria terminar, eu sempre, todos os convidados eu pergunto, porque toda essa trajetória sua ela é marcada por pessoas que fizeram parte dela. E eu queria ouvir de você quais são as suas referências pessoais e também referências profissionais. Eu acho que uma referência pessoal, eu coloco o meu pai. Acho que meu pai é uma referência pessoal de ter acertado lá atrás. Outra pessoa, minha mãe, passou por 2 cânceres, guerreira, trabalha. E outra referência, eu acho que o agricultor. Acho que o agricultor é um cara lutador. Nós estávamos falando sobre isso ali agora. O cara está querendo abrir área, está querendo produzir mais, está querendo dar comida, está querendo empregar. Eu acho que o agricultor é um cara especial. É fantástico. Eu acho que a gente conversou nos bastidores, que eles são corajosos, né? São corajosos. São muito corajosos. E essa coragem é admirável, né? Admirável. Acho que hoje o agricultor é uma peça muito importante, não só na região nossa, acho que todo o Brasil. E são pessoas que eu acho que tem assim, o privilégio de a gente agradecer a eles por ser um espetáculo de crescimento, de correr atrás, de produzir. Então, sem dúvida, você é uma referência profissional para quem está dentro da SM. Saiba disso. Eu queria ouvir de você como é que você tem transmitido esse seu legado mesmo de trabalho para os novos colaboradores, para essa nova turma de técnicos especialistas hoje que estão sendo formados. Eu digo o seguinte, esse jovem hoje que quer ingressar, que quer entrar em uma concessionária, que é um trabalho muito gratificante, entrar em uma concessionária e começar um trabalho. Eu acredito que lá atrás eu não tinha máquina com muita tecnologia, mas eu não tinha muito treinamento para isso. Hoje, o cara que quer ingressar, um jovem que quer ingressar, esses meninos hoje são muito inteligentes. O cara que quer ingressar numa oficina hoje, um jovem que quer ingressar, se ele for um cara lutador, trabalhador e assim, gostar do pós-venda, gostar de trabalho. Eu sempre, quando eu vou contratar uma pessoa lá na oficina, eu sempre pergunto ele, cara, você gosta de pós-venda, você gosta de oficina? Porque talvez a pessoa entra por financeiro e depois ele descobre que não é aquilo que ele quer. A hora que ele pegar aí uma colheita, um plantio, que ele tiver que trabalhar fora do horário, tiver que trabalhar um domingo, ele vai e desiste, acaba desistindo. Então hoje, para essa turma aí que quer entrar nesse mundo, o recado que eu dou para eles é o seguinte, é uma área muito boa, muito próspera. Hoje, para a pessoa virar um mecânico, é muito fácil, tem treinamentos online, tem treinamento presencial, tem um vídeo. Essa semana mesmo eu fiz um treinamentozinho de motor. Cara, aquele treinamento ali, vídeo, aula, é a mesma coisa de você estar ali. Quem conhece, o cara que é mecânico conhece, ele sabe que é muito fácil aquilo ali. Então, é uma área ótima. Convido esses jovens para vir para a agricultura, para vir para a concessionária. É uma profissão boa e rentável. Qual que é os projetos e os sonhos do Neném para o ano que vem? Os meus projetos é estruturar minha equipe dentro da SM Tratores. Eu tenho um projeto de ter
de ter mecânicos bons, treinados, conhecedor, projeto de abrir mais o atendimento a cliente, resolver os problemas mais rápidos e tá todo dia ali junto com o cliente para solucionar os problemas deles. Nenê, o que eu vou falar? Obrigado por ter participado aqui do SMCast. Nós aprendemos um pouco mais sobre o Vadeilson hoje também, né? Isso. Que o Nenê no dia a dia, mas o Vadeilson tem toda essa trajetória bonita para contar. Então eu queria muito te agradecer. Eu tinha certeza que esse bate-papo aqui ia acontecer em algum momento, né? Então você não ia fugir, mesmo que você quisesse, ele ia acontecer. Então eu quero muito te agradecer por ter dedicado esse tempo de conversar aqui. Tenho certeza que as pessoas que ouviram e aquelas que ainda ouvirão essa sua história e também sua trajetória profissional vão se identificar e vão se inspirar. Então eu agradeço demais. Eu te agradeço, Léo, por esse convite e dizer que você deixa a gente tranquilo, você transparece isso, você deixa a pessoa que está aqui tranquila. Eu não vejo esse projeto sem você nesse projeto. E assim, agradecer a Deus pelo que nós passamos, pelos anos, pela dificuldade que a gente passou, que eu acho que a dificuldade foi tanta ali de pessoas ali indo embora e a gente imaginava qual será a minha vez. Então agradecer a Deus por estar aqui hoje, por esse ano, pelos projetos que tem a ser feito, a fazer. E é isso aí, te agradeço muito. O privilégio foi todo meu. Obrigado. Queria também aproveitar e deixar aqui uma mensagem de Feliz Ano Novo, né? Feliz 2023 para todo mundo que acompanhou o SMCast ao longo de todo o ano. Nós nem sequer completamos um ano ainda de projeto e já tivemos a oportunidade de conversar com bastante gente aqui. Então eu queria te agradecer muito por estar sempre acompanhando todo o conteúdo da SM Tratores e reforçar mais uma vez o convite. Se inscreva em nosso canal do YouTube, teremos sim muitas novidades para o ano que vem. Eu deixo o meu abraço aqui a todo o corpo de colaboradores da SM Tratores, né? Estou aqui apenas os representando, então mando um abraço a todos eles e a vocês, nossos amigos e parceiros da SM Tratores, um forte abraço e até o próximo SMCast. Forte abraço!